Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Olha, eu apertei o botão errado. E a legenda, legendas automáticas. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. Não condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. Caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Forme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Balde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Fique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dele adubo. Anuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal, calo. Entretanto, Cristo espera de nós outros a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Essa inicial. Nosso Pai na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. A ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem. Afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns carregar de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vieram com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste dia. Obrigado, Rubem. Hoje vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós
que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Claro-vos que seus anjos dos céus incessantemente a face de meu Pai que estás nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. A vossa mão, o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Ela será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Ela para vós será que entreis na vida tendo um só olho, terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. No vulgar, escândalo se diz de toda ação e de modo ostensivo vá de encontro à moral e ao decoro. Contra. Não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, acarretaria perda. Só anota aqui, nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço, já que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, ao mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder. Este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda, consideração da parte dos homens. Que as suas torpezas fiquem ignoradas é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. O dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No evangélico, a acepção da palavra escândalo, uma miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe aprende o significado. Não é somente o que afeta a consciência de outro, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Da reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Sendo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que que o escândalo venha, que, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios. As primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Assim dirão: o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Tendo, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Um pensará em fazer mal ao seu próximo. Todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados. Já o mal foi banido, tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Tanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam. Quadros de espíritos primitivos, que, além disso, servem de habitação de exílio e de instância expiatória a espíritos imperfeitos. Rebeldes,
obstinados ao mal, expulsos de mundos, tornaram felizes. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sempre sendo mal, aquele que, a seu mau grado, servindo de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. É, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos, da maneira. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura energética esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes de servir esta mão de instrumento para uma ação má, ficar privado da vista antes que lhe servisse os olhos para conceber maus pensamentos. Nada disso de absurdo. Para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que para as decifrar o Espiritismo. Comentários? Rafael, enquanto você fazia a sua locução aí, eu me lembrei de uma frase do, de um político e empresário que foi vice-presidente desse sujeito que está aí na presidência. Uma pessoa altruísta, patriota, tá? E ele lutava contra um câncer impertinente, né? E um dia um repórter o inquiriu, né, se ele temia a morte. Falou: não, eu não temo a morte, eu temo a desonra. Algo, algo que até nos marca, né? Uma frase muito imponente, condizente com a realidade que nós estamos vivendo aqui, né? Com essa sucessão de escândalos. É claro que a colocação aqui no Evangelho é de forma figurada, né? Nós não podemos nos descartar de nossos membros, né? Por alguma falha de nossas mãos, de nossa mente, de nosso coração, nossos outros demais membros. Por isso, nós temos que nos ater ao quê? Ao cuidado, como nós sempre falamos aqui, né? Nos apegarmos à oração, à vigília constante, para que a gente não cometa erros, né? Porque um escândalo na nossa vida, numa família, numa sociedade, ou num âmbito aí até mundial, traz consequências terríveis para a humanidade, né? No sentido material e espiritual, porque cada vez que esses indivíduos aí cometem aí abusos, né, inconfessáveis, né, eles estão prejudicando milhões de pessoas, né? Então, é necessário que nós tenhamos muito cuidado com as nossas atitudes, né, o nosso dia a dia. A grande realidade é que um dia, né, talvez, nós consigamos nos livrar do mal, né, do crime, digamos assim, na sua essência. Como disse, se não me engano, foi Chico, né, que se os humanos fossem solidários, fraternos, o mal partiria da terra por ser desnecessária a sua presença entre nós. Aí nós estaríamos num processo de evolução bastante significativo, talvez alçando aquela condição que nós tanto almejamos, né?
mudarmos o status do planeta, né, status espiritual, para um planeta de regeneração. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rubem. Sempre com excelentes palavras. Né? Essa questão do escândalo, né? Que o escândalo ele tem que vir, né? Nós estamos numa época em que nada está mais escondido, né? Estão tendo que se posicionar. Então, cada vez nós enxergamos mais os escandalosos, por assim dizer, né? O que nos cabe é não entrar na mesma vibração, né? Não apontar o dedo para aqueles que estão causando esses escândalos, né? E quando a gente aponta um dedo para nós, três para nós, um dedo para alguém, tem três para nós, né? Ou seja, quando o Chico perguntou a Emmanuel, né, é, perdão, quem são os criminosos, né? E o Emmanuel respondeu: nós somos criminosos que não foram descobertos, né? Querendo dizer que todos nós temos um passado complicado. Nessa vida nós temos aí uma uma ascensão moral, ela é tímida ainda, ela é pequena. Nós não podemos, né, apontar o dedo para os outros. Será que se nós estivéssemos em posições de risco, será que nós não cometeríamos os mesmos erros? Ou até poderíamos chegar bem intencionados lá, mas ao ver que o sistema, né, é tão corrompido, será que nós não nos convenceríamos que, nossa, isso aqui não tem jeito? Não tem como eu arrumar isso? Aí a gente aplica aquela teoria do mal menor, né? De fazer o possível, mas mesmo fazendo o possível, nós não estaríamos aí fazendo o bem. Então, é, não nos cabe, né, divulgar o mal, né? Nós podemos nos indignar com o mal, mas nunca nos revoltarmos. Estamos todos a caminho da evolução. Todos os nossos irmãos encarnados que estão cometendo erros terríveis, né? Todos eles um dia serão espíritos puros. E nós também. Nós um dia seremos cristos planetários. A jornada é muito longa. Lá, bilhões de anos, sei lá quantos anos para a gente virar um espírito perfeito, né? Tem duas asas, tem a asa da moralidade e tem a asa do conhecimento, né? Primeiro vem a asa do conhecimento, depois a da moralidade. E para nós nos tornarmos espíritos perfeitos, nós vamos precisar de termos tudo as coisas e também a questão da nossa moral, né? Que é o que fica mais na retaguarda, mais atrás. Comentários finais? O que se depreende, né, Fred, que os escândalos aí, especialmente no nosso país, são recorrentes, né? E os autores, né, eles são exímios em se eximirem, né, de culpabilidade, essas coisas todas, porque estão consorciados, né, em todas as esferas aí do poder, né? O que que nós podemos fazer, né? Nós estamos pela misericórdia de Deus. E eu creio que a lei do retorno, quando vier a esses indivíduos, ai deles. Obrigado. Obrigado, Rubem. Meninas, querem fazer alguma colocação? Fred, obrigado. Não, Fred, obrigado.
Passar para as nossas vibrações, vibrar, já que o tema foi esse dos escândalos, todos aqueles que detêm o poder na Terra, nossos, nossos políticos, que eles possam fazer melhores escolhas, possam ser envolvidos por boas vibrações, vibrar também pelos nossos irmãos desencarnados que saíram da vida física pela porta do suicídio, Carla, o Luiz Roberto, o Clóvis, o Alain, o Bruno, Helena, a Juliana, o Fred e tantos outros. E você que nos assiste, lembrar de algum conhecido, um amigo que tenha encarnado por conta do suicídio, faça preces constantes por eles. Nos ajuda tremendamente em seu restabelecimento, porque nós sabemos que nós podemos matar o corpo, a nossa alma é imortal. Vamos a Jesus também que nos fortaleça no caminho do bem, para que nós possamos cumprir com coragem os nossos deveres. Assim, cada um de nós, as suas obrigações, para que um dia tenhamos um mundo em regeneração. Só vai começar quando cada um de nós modificar os seus corações, bem se abstendo do mal. Seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe a todos. Amém. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.